Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise Spoon Trader. Meu nome é João Lucas do Prado, eu sou trader esportivo desde 2019 e hoje vou trazer a análise dos jogos da semana, beleza? Vou trazer aí terça, quarta, quinta e sexta-feira separadinho aqui em abas para ficar organizado para você. Os possíveis cenários, algumas opiniões, análise de trade, análise punter, tá? Champions League, Campeonato Brasileiro, fase final, interessante demais, tá bom? Começando sem mais delongas aqui, deixa o like, se inscreve no canal porque ajuda aí a gente a entregar conteúdo para mais gente. A gente tá fazendo conteúdo gratuito, conteúdo bacana para entregar valor pra vocês, beleza? Então nada mais justo que vocês trocarem. A única coisa que eu peço a vocês é o like e se inscrever no canal, fechou? Bora pra cima. Começando com Lazio e Celtic, cara. Um confronto extremamente importante pro Celtic, que não tem nenhuma vitória na Liga dos Campeões, tá? São 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas. Fez apenas 3 gols, ou seja, tem menos gols do que jogos, tá? E o Lazio joga em casa, cara. É um confronto que eu espero sim a vitória do Lazio, tá? Eu espero um confronto de gols também, porque o Celtic pode cair, mas pode cair atirando, tá bom? Tem uma média de um gol feito na Lazio e um gol tomado, e o Celtic tem uma média de menos que um gol feito, mas vamos pôr 4 jogos, 3 gols, quase um gol feito, e de tomar 3 gols por partida, essa é a média, beleza? Por isso que eu espero um jogo para gols. O Celtic, que matematicamente tem chance ainda de se classificar para Euro, tá bom? Para Europa League, tá? E o confronto, eu já vou falar de uma vez do Atlético de Madrid contra o Feyenoord. O Feyenoord joga em casa, tá? E o Atlético de Madrid joga fora. O Atlético de Madrid é favorito, porém a odd tá parelha, tá? É um confronto muito complicado, vamos dizer assim, beleza? Apesar do Atlético de Madrid ser favorito, eu não entraria no match odds pré-live, não entraria no mercado de resultados pré-live, nem empate anula, nem dupla chance, porque é um confronto extremamente perigoso. O que eu espero desse jogo? Gols. Assim como o Lazio e Celtic, olha só, o Atlético de Madrid tem 12 gols feitos, tá? E 5 tomados, uma média de 3 gols por jogo feito e uma média de 1 gol por jogo tomado. Então eu espero um jogo para gols. O Feyenoord também tem uma tendência over, na sua liga ele é over, apesar daqui na Liga dos Campeões ter uma média de quase 2 gols por jogos feitos e 1 gol por jogo tomado. Mas mesmo assim é uma média alta comparado aí a Lazio, por exemplo, tá bom? Então eu espero um jogo para gols, tanto no Feyenoord contra o Atlético de Madrid, quanto na Lazio e na Celtic. Só que no Lazio e contra o Celtic, eu espero a vitória do Lazio também, tá bom? Outro jogo interessante que nós temos aqui, nós temos o Shakhtar contra o Antwerp, tá? Aí é outro grupo, né? Nós temos o Antwerp, que apesar de também não ter nenhuma vitória, só que aqui não tem nem empate, ele perdeu os 4 jogos que disputou, a torcida tá apoiando. É a primeira vez, se eu não me engano, que disputa a Champions League. Então tá sendo festivo. Os jogadores estão jogando leve, estão jogando com vontade, não tá aquela pressão sobre o time. A torcida entendeu que é um time limitado para disputar a Champions ainda e que quer apoiar, quem sabe disputa a Champions ano que vem novamente, entendeu? Então tá bacana demais de assistir o jogo. Por conta disso, tá sendo jogos abertos. Se a gente for parar para analisar aqui, ó, 2-0 contra o Porto, 1-4 contra o Porto, 3-2 contra o Shakhtar, 5-0 contra o Barcelona. Então são a linha do over 2,5 se cumpriu em 3 jogos e a linha do over 1,5 se cumpriu em 1 jogo. Então interessante demais trabalhar o gol entre o Shakhtar e o Antwerp, tá bom? Barcelona contra o Porto, Barcelona joga em casa. Interessante também buscar a vitória do Barcelona, só que a vitória do Barcelona eu buscaria no live, não buscaria pré-live, porque não tem valor a 1,50 pelo futebol demonstrado do Barcelona nos últimos jogos e pelos desfalques do Barcelona, tá bom? Não me assustaria também se o jogo terminar de 1-0, 0-1, 1-1, tá bom? Ser um jogo under, tá bom? Não me assustaria, apesar do Barcelona ter média de 2 gols feitos e o Porto ter uma média de 2 gols feitos, são duas defesas muito sólidas. O Barcelona tem uma média de tomar meio gol por jogo e o Porto menos de 1 gol por jogo, então são duas defesas sólidas. E o empate é um jogo de camaradagem, não fica ruim para nenhuma das duas equipes, porque as duas equipes vão estar se classificando. Então, pezinho no chão no mercado de over, tá? E pezinho no chão no mercado de under também, porque o Barcelona pode querer provar, porque vem de uma derrota contra o Shakhtar Donetsk, que eu cheguei a comentar no vídeo aqui do canal, tá bom? Então, vem de uma derrota contra o Shakhtar, então, cara, pode ser que queira vingar, principalmente jogando aí em casa contra o Porto, tá bom? Queira mostrar resultado para a torcida, fechou? Então, provável vitória
vitória do Shakhtar, jogo aberto, então um jogo para over Shakhtar. Ficaria de fora em qualquer mercado pré-live entre Barcelona e Porto, tá bom? Buscaria no live um back super favorito, um lei pior equipe em campo, tá? Grupo do Milan contra o Dortmund, jogo de extrema importância porque o grupo tá todo embolado, tá bom? Então o Dortmund tá em primeiro colocado, então só a vitória interessa porque a diferença entre o primeiro e o quarto são de 3 pontos. Então um tropeço aqui pode custar muito caro. E se vencer, praticamente garante a primeira colocação, dependendo do resultado entre PSG e Newcastle, tá? E a primeira colocação faz o time desviar de grandes players na próxima fase. Então cai no mesmo pote Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City. Então eles não se enfrentam nas oitavas, o que coloca um passo à frente para as quartas de final. Então a primeira colocação aqui é de extrema importância para o Dortmund. Então não vai ser fácil esse jogo aqui. Pré-live, cara, o empate anula Milan, empate anula Dortmund, dupla chance Milan, dupla chance Dortmund. Cara, qualquer balela, beleza? Não tem embasamento em cima disso, principalmente porque todos os jogos foram parelhos. Olha só, o Dortmund tem 2 vitórias, o Milan tem 1 vitória, o PSG tem 2 vitórias, o Newcastle tem 1 vitória. Então tá confrontos parelhos, beleza? No live, buscar um lei pior equipe em campo pode ser interessante. E os dois jogos são jogos abertos, jogos para gols, tá bom? Olha só, Dortmund 2-0, cumpriu a linha do over 1,5. Dortmund 2-0 de novo, cumpriu a linha do over 1,5. Então 2 dos 4 jogos cumpriu a linha do over 1,5. PSG 2,5, porque saíram 3 gols, saíram 5 gols e saíram 2 gols. Aqui no Milan saíram 3 gols, o Milan teve 2-0, beleza? Só que no último jogo se mostrou eficácia do seu ataque, que é forte, porém não tinha marcado gol ainda na Champions. E o Newcastle tem 2-0, 1-0, 4-1, 0-0, beleza? Então eu espero o jogo para gols, tanto no Milan, Dortmund, quanto PSG e Newcastle, fechou? Agora nós temos o que? Já falei do Barcelona, já falei do Feyenoord, Manchester City Leipzig, cara, jogo extremamente importante também. O Manchester City, ele já está classificado, o Leipzig já está classificado, mas aqui a briga é pela primeira colocação. Só que pro Leipzig tirar essa vantagem do Manchester City, cara, vai ser difícil, ainda mais do Manchester City jogando em casa, tá bom? Só que se ganhar o jogo, empata com o número de pontos e pode ser que na última rodada se classifique em primeiro, tá bom? Só que ganhar do Manchester City é um dos melhores times do mundo hoje, é muito difícil, tá bom? Só que eu também não me arriscaria no handicap -1 pro Manchester City, porque é um jogo que se ganhar de 1-0, se ganhar de 2-0, ganhar de 2-1, tanto faz, entendeu? Só ganhando já garante a primeira colocação, já fica satisfeito. É um jogo que já tá classificado as duas equipes, então se as duas equipes não têm necessidade de vitória, eu não tenho necessidade de colocar meu dinheiro no mercado. Então ficarei de fora pré-live. No live são outros 500. Se a gente vê um jogo aberto, a gente pode trabalhar over. Se o Manchester City entrar amassando como sempre entra, a gente pode buscar um back super favorito, beleza? Pode ser interessante para isso, tá? E o Young Boys contra o seu adversário, cara, eu vou ficar de fora, são duas equipes desclassificadas, é um confronto direto para a disputa da Euro, então eu fico de fora no mercado de match odds, mas espero gols, até porque as duas equipes somam 21 gols tomados. É uma média de 5 gols tomados por jogo se somar as duas defesas, cara. Então, defesa muito vazada, a gente pode esperar um confronto aberto sim, beleza? No mais é isso, cara. Nos jogos de quarta-feira são isso na Champions League, tá? Nos jogos de terça-feira, desculpa, são isso na Champions League. E nós temos o Vasco contra o Corinthians para finalizar o dia à noite, tá bom? O que eu espero aqui, cara? Eu espero 2 gols nessa partida. Não pelo retrospecto de ataque versus defesa do Corinthians e do Vasco, tá bom? Porque são duas equipes, entre aspas, under, mas que vem cumprindo a linha de 2 gols nos últimos jogos. Então eu espero um over 1,5 pelo menos nessa partida. Trabalhar talvez um dupla chance para o Vasco ou empate anula para o Vasco pode ser interessante sim, tá? Só que não se esqueça que o Corinthians não está 100% livre da zona do rebaixamento. Só que a campanha do Vasco, olha só, dos últimos 7 jogos, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os últimos 6 jogos o Vasco não perde e não enfrentou adversários fáceis, tá? Enfrentou o Cuiabá, enfrentou o Botafogo, que estava na liderança na época, enfrentou o América Mineiro, que é um time que está sendo rebaixado, mas que joga bem, tá? Enfrentou o Cruzeiro fora de casa, que é difícil jogar lá no Mineirão, enfrentou o Atlético Paranaense, que é muito difícil também de jogar lá no Paraná, beleza? Então o Vasco vem de uma campanha ok e que vai vir para esse jogo para vitória. Os dois times só interessam a vitória, por isso que eu acho que é interessante trabalhar gols nesse jogo aqui. Vamos para a quarta
quarta-feira, cara, vamos só anotar a minutagem aqui para eu deixar separadinho para vocês. Quarta-feira, antes de começar a Champions e Campeonato Brasileiro, eu queria comentar da África do Sul. Nós temos o Super Sport contra o Mamelodi. Mamelodi, cara, vamos ver aqui, tem 8 jogos, eu devo ter trabalhado em 6 jogos dele, tá? Em 5 eu coloquei o Mamelodi para vencer, ou handicap -1 do Mamelodi, a grande maioria bateu, é um time extremamente lucrativo. Um jogo eu entrei contra o Mamelodi, mas eu entrei no handicap +3, eu dei 3 gols de vantagem para o adversário do Mamelodi. O Mamelodi vinha ganhando de 2-1, de 1-0, resultados under. Então, eu dando 3 gols de vantagem, pagando 60%, 70% que estava pagando, teve valor, eu estava a favor. Porém, o Mamelodi simplesmente ganhou de 4-0. Vamos ver qual que foi o jogo aqui, cara? Deixa eu ver se eu acho. Ah, já passou a rodada, foi bem mais antiga. Tá, mas é interessante trabalhar assim a favor do Mamelodi, tá? Apesar de enfrentar um time que é o terceiro colocado, se você notar aqui, olha só, o Mamelodi tem 8 jogos só e é o segundo colocado. O terceiro colocado tem 12 jogos, 4 jogos a mais e tem menos ponto que o Mamelodi. É uma prateleira acima. O Mamelodi joga um futebol diferenciado na África do Sul, tá bom? Então estar a favor do Mamelodi tem valor. Talvez o empate anula fora, pode ser interessante nessa quarta-feira, 2h30 da tarde. Agora, deixa de lado um pouquinho o Campeonato Brasileiro, vamos para a Champions League. Nós temos Galatasaray contra o Manchester United. Manchester United que se complicou bastante no grupo, talvez vai brigar aqui por vaga na Europa League, tá? Talvez. O Bayern de Munique já está classificado, enfrenta o Copenhagen, tá? O jogo do Bayern de Munique e do Copenhagen, vamos comentar primeiro deles. Eu espero um jogo para gols, porque tem total necessidade do Copenhague se expor para vencer, porque ele não está garantido, o Bayern de Munique já está. Então a disputa aqui está no segunda colocação, tá bom? Então só a vitória interessa para o Copenhague. O Copenhague conseguiu vencer o Manchester United de 4-3, tá bom? Então é extremamente motivante esse jogo contra o Bayern de Munique. Então eu espero um jogo para gols, não viria enviesado na vitória do Bayern de Munique, apesar do Bayern de Munique estar numa prateleira acima. Como eu disse, o time não necessita da vitória, então eu não necessito colocar meu dinheiro no mercado pré-live, apenas no live, tá? Que aí eu posso ver a postura da equipe em campo, fechou? Nós temos o Galatasaray contra o Manchester United, só a vitória interessa para as duas equipes, beleza? Confronto para gols também, tá? O Manchester United tá uma prateleira acima do Galatasaray, mas não vem fazendo uma boa Champions League. Então muito cuidado para trabalhar o mercado de resultados nesse jogo aqui, beleza? Nós temos o Sevilha contra o PSV. Cara, vamos dar uma olhada aqui na tabela. O Sevilha tá em último colocado, 4 jogos, não venceu nenhum, tá? A disputa ainda tem chance de se classificar, cara. Mas vamos ver, né? Vamos ver. O Lens tá surpreendendo. Era o provável ser o último colocado, cara. E conseguiu uma vitória aqui contra o Arsenal, que é o líder do grupo com 9 pontos. Cara, interessante, tá? Interessante. O Arsenal agora enfrenta o Lens em casa. É provável vitória do Arsenal e eu espero um jogo aberto, beleza? PSV e Sevilha. 2 jogos pro live, tá? 2 jogos pro live, beleza? Jogos sim que eu espero gols, mas eu queria que um dos times saísse na frente primeiro para eu ver a postura do adversário atacando. E se o time que tá vencendo tá contra-atacando, porque se tiver segurando o resultado, fico de fora. Mas se tiver contratando com perigo, cara, contra-atacando com perigo, pode ser interessante a gente buscar o over também. Mas 2 partidas para o live, beleza? Nós temos o Arsenal e Lens, já comentei, Bayern de Munique e Copenhague, já comentei, Benfica e Inter de Milão. Benfica também tá fazendo uma péssima Champions League, tá bom? Se eu não me engano, não tem nenhuma vitória. Isso aí, 4 jogos, 4 derrotas, tá bom? Só que o Salzburg tem apenas 3 pontos, então ainda tem chance do Benfica disputar a Euro. A Inter de Milão e o Real Sociedade já estão classificados. É um jogo que o Benfica joga em casa e que só a vitória interessa, entendeu? Então só tem um interessado nessa partida. A Inter de Milão está disputando a primeira colocação, beleza? Só que o empate não é um mau resultado, dependendo do jogo do Red Bull Salzburg contra o Real Sociedade, beleza? Cara, espero um jogo aberto também, o jogo do Benfica. E pela essa falha defensiva, ter tomado 7 gols em 4 jogos e ter feito apenas um, cara, por isso que eu espero esse jogo aberto, tá bom? Porque ofensivamente o Benfica não tá entregando nada. 1 gol em 4 jogos é muito pouco, tá bom? É muito pouco. Mas também é jogo pro live, beleza? Tanto o Real Sociedade contra o Salzburg, contra o Benfica, contra a Inter de Milão, são jogos também para o live, beleza? Cara, eu comento o jogo pro live
para assistir, porque eu não vejo valor pré-live, entendeu? A princípio, tá? Talvez over, por ser as últimas 2 rodadas da Champions, tenha a tendência dos times buscarem a vitória. Só que, por exemplo, o jogo do Benfica e Inter, só um interessa. Só o Benfica, entendeu? Essa exposição vai ser o suficiente para Inter contra-atacar e tentar buscar o gol? Será? Entendeu? Então por isso que eu acho que é bom você olhar aqueles 10 minutos de jogo, dar aquela estudada para fazer a operação. Jogo que eu já vejo valor pré-live, eu já comento que tem valor pré-live, beleza? Braga contra o Union Berlim, vamos dar uma olhada aqui. Odd de 2,10 para o Braga, pode ser interessante talvez buscar um empate anula Braga. Vamos dar uma olhada aqui. 4 jogos, apenas uma vitória, ganhou do próprio Union Berlim dentro da casa do Union Berlim. Podemos buscar talvez um empate anula do Union Berlim que está desesperado, tá? Aqui sim eu espero um jogo para gols, talvez pré-live já tenha valor, tá bom? O Real Madrid contra o Napoli, o Real Madrid já classificado e um empate já garante a classificação em primeiro lugar praticamente. Então é o que eu falo. Cara, Real Madrid super máquina, super time, sempre está disputando as fases finais da Champions League, só que não tem necessidade de vitória. Se não tem necessidade de vitória, não merece o meu dinheiro, não tem necessidade de eu pôr meu dinheiro pré-live. Aguardo live para ver como é que tá a postura do time, tá? E a Napoli totalmente necessidade de vitória. O empate aqui já classifica a Napoli? Não. Se o Braga chegar a 6 pontos, o empate não classifica a Napoli, tá? Interessante, cara, interessante. Ficarei de fora pré-live no Napoli contra o Real Madrid, mas Braga, um empate anula Braga e over, eu espero aqui, tá bom? Eu espero nesse jogo. Real Sociedade Salzburgo eu já comentei, cara, temos o Leicester aqui, Leicester com uma odd 1,62, cara, pode ser interessante buscar a vitória do Leicester. Leicester que é um time dos mais lucrativos no ano, tá? Lá no grupo do Telegram. Tem 17 jogos, 14 vitórias, dessas 14 vitórias eu devo ter pegado umas 10 vitórias do Leicester, tá bom? Peguei uma derrota também e eu estava no empate anula, não estava nem na vitória, estava no empate anula, peguei uma derrota. É provável que irá classificar, é muito provável também que será campeão. Enfrenta o último colocado com uma odd em 60, pode ter valor pré-live já entrar na vitória do Leicester, tá? Interessantíssimo, talvez eu já faça essa operação hoje, antecipando quarta-feira. Vamos para o Campeonato Brasileiro, que também nessa quarta-feira, tá? Nós temos Santos e Fluminense, o Santos que tá indo para os seus jogos com o time titular, tá? Não tá abdicando, tá se preparando para o Mundial, beleza? Pode atrapalhar a vida do Santos aqui. Olha só os últimos jogos do Fluminense, dos últimos 5 jogos não perdeu nenhum e empatou com o Internacional, que todo mundo esperava a vitória do Internacional, empatou com o Flamengo, então atrapalhou a vida do Internacional, atrapalhou a vida do Flamengo, ganhou do São Paulo, tá? Tudo bem que o São Paulo tem uma péssima campanha fora de casa e ganhou do Curitiba, mas são jogos que o Fluminense poderia estar jogando ao léu, tá? Mas tá jogando com vontade e pode sim atrapalhar a vida do Santos, tá? Essa odd pré-live no mercado de resultados, cara, não tem valor. Agora, no mercado de gols pode ser interessante, tá bom? Necessidade de vitória total pro Santos, e como o Fluminense está jogando pra valer, cara, pode ser que eles explorem contra-ataque. O Fluminense gosta de chamar o time para o seu campo adversário. Isso pode expor muito a sua linha defensiva e pode dar espaço para o Santos marcar. Ou o Santos, se não conseguir roubar a bola, o Fluminense toca na bola e fazer seus gols, como a maioria das vezes faz. Beleza? Tem uma média de fazer um gol por jogo e de tomar um gol por jogo. E o Fluminense tem uma média também de fazer um gol por jogo e de tomar um gol por jogo. Beleza? Então, 2 gols eu espero nessa partida entre Santos e Fluminense, tá? Flamengo e Atlético Mineiro, confronto direto pelo título. Tá? E por vaga na Libertadores praticamente já está garantido, né? Faltam 36, 37, 38, 3 rodadas. 9 pontos. Vamos para o Atlético Paranaense mais 9, chega a 61. Cara, o empate praticamente já classifica os dois para Libertadores. Então vamos dizer que já estão classificados para Libertadores ou para pré-Libertadores, tá? Agora é o confronto direto pelo título, cara. O Flamengo, se vencer, vai à liderança até o Palmeiras jogar. E o Atlético Mineiro, se vencer, cara, vamos ver o saldo de gols, 19. Vai para vice-liderança porque empata com o Palmeiras aqui, tá? E também espero o confronto do Palmeiras para decidir aí se o Palmeiras vai 66, vai abrir vantagem ou não, tá? Jogo que eu espero gols também, cara, mas não esticaria muito. Talvez entre o over 1,5 e o under 3,5, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos confrontos. O Flamengo tem uma das melhores campanhas em casa, não tem? Ou não? Acho que o Flamengo joga mal em casa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Classificação em casa. O Flamengo é o nona melhor campanha. Atlético Mineiro fora, terceira melhor campanha. Confronto difícil, tá? Como é que tá a odd desse jogo? Parelha? Favoritismo pro Flamengo, tá? Favoritismo. Cara, jogo pro live, tá? Jogo pro live. Não tem como trazer viés pra esse jogo. Bahia e São Paulo, vou passar. Cuiabá e Internacional.
talvez um interesse pro Internacional, mas já tá beirando escapar do rebaixamento já. Curitiba e Botafogo, esse jogo é interessante, tá? Curitiba já rebaixado, né? Vamos dar uma olhada aqui na matemática. 9 mais 29 chega a 36, já rebaixado. 9 mais 29 chega a 38, já rebaixado. Matemática, beleza? Nós temos o Botafogo, cara, que é vencer ou vencer, entendeu? Então vai se expor, vai buscar o resultado e o Curitiba pode atrapalhar a vida. Vamos dar uma olhada nos últimos 5 jogos do Curitiba. Ganhou do Cruzeiro e ganhou do América, time de parte de baixo da tabela. Aqui é provável vitória do Botafogo, mas vamos ver o odd. Dá pra buscar talvez o empate anula, porque não me assustaria o Botafogo empatar com o Curitiba, que é o que o Botafogo tá fazendo ultimamente, beleza? E pra fechar, Palmeiras e América Mineiro, provável vitória do Palmeiras, handicap -1 pro Palmeiras, over 1,5 pro Palmeiras, pro jogo também, né? Pro jogo completo, a linha do over 1,5 cumpriu em quase todos os jogos do América Mineiro, então pode ser interessante trabalhar esse mercado aqui na quarta-feira. Fechamos quarta-feira, cara. Ficou mais longo um pouquinho a quarta-feira. Vamos pôr aqui 20 minutos e 25 segundos. Vamos para os jogos de quinta-feira e depois sexta-feira para finalizar, tá bom? Quinta-feira, cara, nós temos bastante jogos, tá? Pela Liga Europa e pela Conference League, tá bom? Então, são jogos, cara, que talvez na Liga Europa os times possam ir com titular, tá bom? Mas na Conference League a maioria dos times vão meio misto, tá bom? Porque os times que disputam as ligas, eles querem se classificar pelas ligas para disputar a Europa League ou Champions League, entendeu? Nunca para disputar a Conference League. A Conference League é a terceira divisão das competições europeias, tá bom? Então, o que eu aconselho em qualquer jogo que você for escolher aqui para trabalhar na quinta-feira, tá bom? Veja a escalação. Meia hora antes do jogo já sai a escalação. Você observa, vê se o time está titular ou não, tá bom? Aí sim você se posiciona no mercado pré-live. No mais, vai pro live, tá? A grande maioria dos jogos são jogos overs, tá ok? Então, ficar ligado no mercado de overs. E são times overs que disputam. É o Rangers, é o Tiraspol, a Roma, o Union Sagliose, o Liverpool. O Liverpool tá jogando com reserva direto. É o Leverkusen. Aqui o Leverkusen, se até for com um time misto, dá para buscar um handicap -1 pelo Leverkusen, tá apresentando um futebol excelente, tá bom? É o Sporting, são todos times overs, Olympiacos, o Freiburg da Alemanha, então são times overs que dá para buscar resultados overs, tá? Na Conference League, né, da Europa, nós temos o Bruges e Besiktas, 2 times overs, tá? Então são jogos que eu espero gols. Frankfurt contra o PAOK. Esse time aqui, eu dou uma estudada de vez em quando nele, que é um campeonato, eu esqueci o nome do campeonato deles, vamos entrar aqui, ué. Contra o Fenerbahçe, que é over, tá? Deixa eu olhar aqui a liga deles. Liga da Dinamarca. Eu acompanho eles de vez em quando, acompanho o Midland, acompanho o Viborg, são times que eu acompanho e mando entradas lá no grupo Telegram de vez em quando, tá bom? Então são jogos pra gente observar over, tá bom? Mas é o meu conselho, meia hora antes do jogo, observar a escalação. Vamos para o Campeonato Brasileiro, Grêmio e Goiás. Nós temos a disputa pelo título ou Libertadores, né? O Grêmio já está quase correndo por fora, ainda tem chance matematicamente, tem 9 pontos em disputa, chega a 68, teria que bater bastante tropeço. E o Goiás, cara, poxa, praticamente rebaixado, principalmente com esse empate aí com o Cruzeiro, cara, que é ruim para os dois. Já tá com 35 pontos, 36, 17, 38 rodadas, 3 jogos, pode chegar a 45. Mas muito difícil, cara, muito difícil. Eu acho que a disputa do rebaixamento está entre Santos, Vasco, Cruzeiro e Bahia, tá? E mais entre Cruzeiro e Bahia, tá? Mas o Santos e o Vasco ainda tem chance. Acho que o Corinthians e o Fortaleza matematicamente tem chance, mas eu acho que eles vão dar uma subida aí tranquilo, tá bom? Tranquilo. Vamos ver, tá? Espero possível vitória do Grêmio. O Grêmio jogando em casa, vamos dar uma olhada aqui. Tem uma das melhores campanhas, tem 12 vitórias em 17 jogos, perdeu apenas 3, tá? Enfrenta um Goiás que fora de casa perdeu 9 em 17 jogos, então tem mais derrota do que empate e vitórias somados jogando fora de casa, tá? Possível vitória do Grêmio, qual que é a odd? 1,53, 1,60, 1,60 a gente pode até buscar pré-live, tá? Apesar de ter vindo derrota contra o Atlético Mineiro, cara, o Goiás é um adversário mais acessível. Cruzeiro e Atlético Paranaense é um jogo desesperado, tá? Principalmente com esse empate que tá acontecendo agora, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, com esse empate que tá acontecendo agora, cara, é um confronto desesperado. O Cruzeiro só a vitória interessa e não faz uma boa campanha jogando em casa, tá? O Atlético Paranaense com 9 pontos vai a 61, ainda tem chances matemáticas de buscar a Libertadores. Difícil, mas
mas ainda tem chances matemáticas, tá? Então só a vitória interessa para o Atlético Paranaense também. Eu espero um jogo para gols, tá? Não viria para trabalhar mercado de resultado, apenas no live. Salzburg, Salzburg, o Bragantino contra o Fortaleza. Já li o Red Bull, falei, é Salzburg, é um dos times que eu mais trabalho, dos mais lucrativos no ano. Cara, não concordo com essa odd do Red Bull Bragantino. O Bragantino vem de 2 derrotas seguidas e o Fortaleza tá arrancando empate contra o Botafogo, que era líder nessa rodada aqui, e arrancou empate contra o Palmeiras, que é o atual líder. Então ele vem complicando a vida dos times da parte de cima da tabela, quer se garantir na Sul-Americana, quer dar uma escapada do rebaixamento, dar aquela tranquilizada, né, não ter risco mesmo para não ir rebaixamento. Então, cara, não concordo muito com essa odd pré-live. Espero um jogo para gols, espero correção de preço no Red Bull Bragantino, tá bom? Muito cuidado com essa odd. Se essa odd tivesse 2, dava para buscar um empate anula o Bragantino, porque eu não duvido desse jogo terminar empatado, que é o que vem acontecendo nos jogos do Fortaleza, tá bom? Mas a 1,70 uma vitória seca, calma, beleza? Espera para ver a postura no live. Se foi quinta-feira, cara, análise aí de 5 minutinhos, 25.25. Vamos para sexta-feira e depois o bilhete pronto, fechou? Sexta-feira nós temos alguns jogos interessantes também, jogos de liga, tá? Nós temos o Darmstadt contra o Colônia, vamos dar uma olhada aqui. Os últimos jogos do Darmstadt, vamos lá. 5 jogos, nenhuma vitória. Empatou com o Freiburg, empatou com o Mainz, perdeu pro Bochum, perdeu de 8-0 pro Bayern de Munique e perdeu pro Leipzig de 1-3, tá? O Colônia também não vem pra campanha 100%, mas os 5 jogos pelo menos não perdeu em 3, tá? Mas tem um amistoso aqui no meio. Confronto direto, Darmstadt, Colônia, Colônia, Colônia. Então, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Colônia e 1 vitória do Darmstadt, tá? Então tem um leve favoritismo pro lado do Colônia. Classificação. O Colônia é o último colocado, joga fora de casa, só tem 1 vitória no campeonato, tá? Foi a única vitória nos últimos 5 jogos contra o Mönchengladbach. E enfrenta o Darmstadt dos últimos 5 jogos. Cara, que confronto difícil, hein? Talvez trabalhar gols. Como é que é o ataque dessas equipes? Vamos dar uma olhada aqui. 9 gols em 12 jogos, 15 gols em 12 jogos, e a defesa 24 gols, média de tomar 2 gols por jogo, e o Darmstadt quase de tomar 3 gols por jogo. Se a gente for trabalhar a over aqui, é muito mais pela defesa vazada do que pro ataque eficiente, tá? Jogo complicado, como é que tá, odd? Parelha, tem que estar parelha, é isso. O mercado não sabe para onde vai, é isso, beleza? Vamos ver o que mais temos. Anderlecht, possível vitória do Anderlecht contra o Westerlo. Desculpa a pronúncia, cara. Possível, a gente pegou a vitória do Anderlecht no fim de semana, agora joga fora de casa. É o segundo colocado, tá na disputa do título aí, junto com o Ghent, junto com o União Sagliose, junto com o Antwerp. São os times que geralmente disputam título no campeonato belga, tá? Possível vitória do Antwerp, sem mais delongas. Talvez trabalhar over também, Liga Belga talvez tenha over, tá? Las Palmas passo, Rennes passo, Monza e Juventus, talvez trabalhar um empate anula Monza, será, cara? Será? Monza costuma complicar a vida, jogando em casa. Vamos ver a campanha do Monza. Só tem 2 vitórias, mas ainda não perdeu. E o Juventus fora de casa tem apenas 1 derrota, tá? Mais time, cara. E o Juventus tem a obrigação de terminar na parte de cima, pelo menos até a 3ª colocação do campeonato italiano, porque só disputa isso, cara. Então é interessante trabalhar aqui a vitória do Juventus, beleza? Para finalizar, vamos fazer o bilhete pronto, cara. Deixa eu passar aqui para vocês o bilhete pronto. Deixa eu anotar aqui primeiro. Vamos para o bilhete pronto para finalizar o vídeo do canal, tá bom? O bilhete pronto desse vídeo, cara, das análises dessa semana. O primeiro jogo é o jogo entre o Santos e o Fluminense. É um jogo que eu espero 2 gols, porque o Fluminense não tá entregando a paçoca. Tá disputando o campeonato como se estivesse disputando alguma coisa ainda, beleza? Tá se preparando para o Mundial, então não tá abrindo mão de jogar futebol. Então, e o Santos no desespero, porque tá correndo risco ainda de ser rebaixado, vai vir para cima. E o Fluminense, ele gosta de jogar nesse contragolpe. Ele chama o adversário para sua defesa, para tentar sair tocando e conseguir jogar no ataque pro Cano, pro Keno, para a velocidade dos 2 jogadores aí, para o Ganso armar a jogada. Então é interessante a gente buscar 2 gols nessa partida. O segundo jogo também é um confronto desesperado. O Corinthians, ele quer matematicamente escapar, tá bom? Cara, praticamente já tá escapado, beleza? Mas ainda matematicamente tem chance. Então uma vitória aqui pode ser interessante. O empate aqui não é mau negócio, tá? E o Vasco desespero, é vitória ou vitória, tá? Santos e Vasco é vitória ou vitória. Então são 2 times que vão se expor. E eu espero pegar esses gols tanto no contra-ataque,
tanto o gol do Vasco, o próprio Vasco, ou o gol do Santos, beleza? E os dois times não vão aceitar a derrota facilmente. Então por isso que eu espero 2 jogos abertos, tá? Então over 1,5 no jogo do Santos contra o Fluminense, over 1,5 no jogo do Vasco contra o Corinthians, deu um total de 1.95 de odd, interessante demais pra gente buscar pré-live, fechou? Então esse foi o bilhete pronto, esse foi o vídeo do canal. Tamo junto, bora pra cima, valeu!